Bem, vamos para mais um teste. Na verdade, esse será o nosso último videoaula falando sobre teste de séries, né? Esse teste agora, né, que é o teste da raiz, também é um teste importante, né, que a gente vai ver aí, e ele serve para verificar novamente se a série converge ou se a série diverge. O teste da raiz ele é bem aplicado quando a gente tem potências de n ocorrem, né? Ou seja, quando você tem uma série toda e ela está elevada a n, você vai ver, nós vamos ver um exemplo aqui sobre isso. Então, olha só, o que o teste da raiz me diz? O teste da raiz me diz que se o limite de n tendendo ao infinito da raiz enésima, né, da raiz de n do termo a n, podemos dizer assim, der um número e esse número for menor do que 1, a série converge. Então, olha só, bem parecido com o da série, com o teste da razão, né? Só que lá você não calculava uma raiz, né? Você calculava uma razão, né? Um valor absoluto de uma razão. E lembrando que aqui também você coloca dentro da raiz, né? Aqui no radical você tem um valor absoluto, ou seja, a série está em módulo, né? E se esse limite que você fizer, né, dessa raiz enésima no módulo de AN for um número maior do que 1 ou for um número infinito, então a série vai divergir. E se acontecer de dar 1 também, o teste da raiz vai ser inconclusivo, nada podemos afirmar, tá certo? Então é a mesma coisa que tinha lá. Então a gente tem esse nosso diagramazinho aqui, né? Então se esse limite aqui, ó, der um valor e esse valor desse limite for menor do que 1, ela converge. Se for igual a 1, essa nossa série, a gente não pode afirmar nada sobre ela. E se for maior do que 1, ela vai divergir. Vamos para o nosso exemplo. Então, olha só. Testar a série, a convergência da série. Será que ela realmente converge? Então, é uma série, tá vendo? Ó, tem uma potência de n aqui, ó. Então, é 2n mais 3, né? Sobre 3n mais 2, tudo isso elevado a n. Né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, determinar quem é meu AN, porque eu preciso dele para colocar dentro da raiz e tem que ser em módulo. Né? Então, olha só, AN vai ser igual a 2n mais 3, né? Dividido por 3n mais 2 elevado a n. Então, repara aqui mesmo aqui, qualquer valor de n que assumir aqui, porque n vai ser maior do que, vai ser n igual a 1, então infinito, né? Para qualquer n que assume aqui, esse n aqui, sempre isso aqui vai ser absolutamente positivo, então não tem problema, vai ser sempre positivo. Então na hora que a gente for jogar isso dentro da raiz, a gente não precisa nem colocar em módulo nesse caso, né? Mas tem alguns casos que seria interessante sim escrever o módulo. Então olha só, a raiz enésima, né, do módulo, né, de AN, é a mesma coisa que a gente poder escrever isso daqui, ó. Por quê? Porque na hora que eu colocar esse 2n mais 3 dividido por 3n mais 2 elevado a n dentro da raiz, esse n da raiz com o índice da raiz com a potência no meu radical aqui, ó, vão se anular, então eu posso ter isso aqui, ó, 2n mais 3, 3n mais 2. Tá entendido? Então, ó, se eu simplifico, é como se eu fizesse lá a raiz quadrada de 4. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque quando eu faço 2 ao quadrado, eu posso simplificar a potência 2 dentro do radical com o índice da raiz quadrada. E aí eu posso falar que a raiz é 2. Então, o que aconteceu é a mesma coisa. Quando eu colocar isso aqui, ó, esse AN dentro da minha raiz, eu posso simplificar, né, o índice da raiz com o expoente no meu radical aqui. Então, eu vou ter que calcular o limite disso, ó, de 2n mais 3, 3n mais 2. Se o limite for maior do que 1, diverge. Se for menor do que 1, diverge. E se for igual a 1, não podemos dizer nada. Então, olha só. Então, isso aqui quer dizer o seguinte. Então, o limite de 2n mais 3 sobre 3n mais 2, como que a gente calcula esse limite? Né? Nós vamos dividir tudo por n, que é a maior potência que tem aqui, ó. Tá certo? Então vai ficar 2n dividido por n, mais 3 dividido por n, mais 3n dividido por n, mais 2 dividido por n, né? Porque aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque se esse limite tende para o infinito, se eu colocar aqui, ó, 2 no lugar do n que eu ponho infinito e aqui também eu ponho infinito, vai dar infinito sobre infinito, né? Ou eu poderia também ter feito a regra de L'Hopital, que é calcular essa derivada aqui e essa derivada aqui. Essa derivada vai dar 2,
né? E essa derivada aqui dá 0, essa derivada dá 3 e essa dá 0, então seria o limite de 2/3. E o limite de uma constante é a própria constante. Quando ele tende aqui para o infinito, nesse caso, vai dar 2/3, que vai ser o quê? Menor do que 1, e a gente vai ver que a nossa série, pelo teste da raiz, converge. Mas nesse teste que a gente fez aqui também, né, que é dividir tudo pela maior potência, a potência n elevado a 1, vai ficar, simplifica o n com o n, simplifica o n com o n. Então aqui o que a gente tem? 2 mais 2 sobre n, 3 sobre 2 sobre n. Quando o meu n tender para o infinito, 3 dividido por um número muito grande vai dar 0. Então 2 mais 0 sobra 2. O n aqui, ó, aqui acabou que eu inverti isso daqui, né? Sobra 2, né? E aqui quando eu fizer o 2, né, dividido por infinito, vai dar 0, sobra 3. Então 2/3, a mesma coisa que eu fiz a regra de L'Hopital, que eu já fiz em vídeos anteriores. Então, como 2/3, né, ele é menor do que 1, então se o limite for menor do que 1, pelo teste da raiz, a série vai convergir. Bem, pessoal, fizemos aí vários videoaulas sobre vários testes para verificar se a série converge ou diverge. Vou postar lá no AVA uma lista de exercícios só de verificação de séries para ver se elas convergem ou divergem, tá ok? É isso daí, até mais.